Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é função do primeiro grau, e aí nós vamos trabalhar as funções crescente e decrescente. Para isso, acompanhe o nosso material e façam as suas anotações para tirar dúvida posteriormente, tudo bem? Então acompanhe comigo o material. Então, olha só, pessoal, a função, de modo geral, pela definição, são dados dois conjuntos, A e B, em relação à função f de A em B, conforme vocês veem no diagrama de Venn, dizemos que f é uma função aplicação ou uma função de A em B, se somente se, para todo x pertencente a A, ou seja, para todos os elementos que estejam no conjunto A, existe um único y pertencente a B, de modo que corresponda ou tenha correspondência num par ordenado pertencente a essa função, certo? Então, olha só, a definição da função do primeiro grau, ela é subsequente à da função que vocês viram anteriormente. Então, toda a função f de reais em reais, definida pela função f de x igual a x mais b, com esse A pertencente aos reais não nulo e o B pertencente aos reais. É chamado de função do primeiro grau. Ela também pode ser conhecida como função afim, e aí ela vai se desdobrar em outras funções, que vocês vão ver posteriormente. Então, olha só, pelo gráfico que vocês estão visualizando aí na sua telinha, nós temos uma função de A em B, onde nós temos os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 no conjunto A, e eles têm correspondência ao conjunto B, que nós temos também alguns elementos que fazem correspondência. Ou seja, o nosso A tem em imagem no conjunto B. E aí, como vocês veem na telinha, o 1 tem correspondência ao 2, o 2 ao 4, o 3 ao 6, o 5 ao 10 e o 2 ao 8. Vale ressaltar aqui que, pela definição que o A deve pertencer ao conjunto dos reais não nulo e o B pertence aos reais, então vocês vão verificar que nós temos aí o domínio e a imagem da função. E todos os elementos que estão no conjunto A, ele tem correspondência no conjunto B. Então, olha só, pela definição da função do primeiro grau, nós temos algumas situações para nós estudarmos acerca da função do primeiro grau. A primeira delas é o coeficiente angular. E aí ela é trabalhada em cima do nosso A. E esse A, ele tem valor igual a tangente de alfa, que é igual à distância do y2 menos o y1, dividido pela distância do x2 menos o x1. E isso aí vocês vão ver em estudos posteriores a essa aula. Hoje nós vamos trabalhar acerca somente da função. E aí vocês vão ver algumas classificações, algumas situações que envolvem a função do primeiro grau. Uma outra parte importante é em relação ao B da nossa função do primeiro grau. Ela é chamada coeficiente linear, onde a reta R corta o eixo do y. Então, quando vocês verificarem aí em qualquer função do primeiro grau, esse valor do B ele vai cortar o eixo do y. Olha só, na função do primeiro grau nós temos algumas características em relação aos coeficientes A e B. O coeficiente A, ele vai nos dizer quando a função é crescente, decrescente e quando ela é uma função constante, conforme vocês veem aí na telinha. Já o coeficiente B, ele vai nos dizer onde a reta da função passará no eixo do y. E aí ela pode passar no conjunto dos números positivo ou negativo, que é abaixo do zero de origem, ou na origem do plano cartesiano, certo?
Então, olha só, as classificações mais corriqueiras da função do primeiro grau é quando ela é uma função identidade, quando a f de x é igual a x. Nós temos também a função linear, quando aparece o coeficiente a nessa função, e aí, portanto, ela terá a nomenclatura de f de x igual a vezes x. E temos ainda a função constante, onde você vai perceber a ausência do valor do coeficiente a. Então, aí, nessa função, ela vai ter somente o valor do b. E aí nós temos uma função constante. Tudo bem? Mas hoje, pessoal, nós vamos aprofundar acerca da função crescente e função decrescente. Então, pela definição da função, nós vamos ter aí uma f de x igual a ax mais b, e aí vale ressaltar que o nosso estudo de hoje é em cima do coeficiente a. Então, ele é muito importante para que vocês consigam visualizar nos gráficos essas características de crescente e decrescente. Mas vamos lá. A função crescente, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y correspondente também aumentará. Ou seja, à medida que a minha reta ou os valores numéricos no eixo do x aumentar, a imagem em y também aumentará, certo? Da mesma forma vai acontecer na função decrescente. À medida que os valores vão crescendo, os valores numéricos em y também terá a mesma característica. Então, um exemplo da função crescente, nós temos aí na sua telinha que o y é igual a 4x mais 5. Para perceber isso, basta nós pegarmos essa função e trabalhar o para-ordenado. Nós vamos dar valores a x para encontrar os valores de y. Então, nesse caso, nós colocamos alguns valores do conjunto numérico aí de 0 a 4, e aí nós vamos substituir nas funções e você terá o conjunto imagem, conforme vocês estão vendo na telinha aí, onde nós temos o par ordenado 0 e 5, 1 e 9, 2 e 13, 3 e 17, 4 e 21. Então, nesse caso, vocês vão observar que o valor de x a cada linha ela vai aumentar a unidade. Consequentemente, quando você efetuar os cálculos na função, nas substituições, o valor de y também ele vai aumentar conforme vocês veem aí na tabelinha. Então, o gráfico ficará da seguinte maneira, como vocês estão vendo na telinha. Ele será uma função crescente, porque vocês irão perceber que o valor numérico de a ele é positivo, então isso significa dizer que nós teremos uma função crescente. Tudo bem? Mostrar que a função 7x mais 1 é crescente, basta vocês atribuir valor 0 para x e 1 para x. E aí vocês terão a satisfação de perceber a evolução dos valores absolutos, ou seja, se ele vai crescer ou decrescer. E aí vocês vão perceber que quando eu atribuir valor para x igual a 0, nós teremos para y valor 1. E em seguida, quando eu atribuir valor 1 para x, nós teremos valor para y igual a 8. Então isso implica dizer que nós temos uma função crescente. Agora, a função decrescente, à medida que os valores de x aumentam, os valores correspondentes de y diminuem. Ela é inversa. Então, nesse caso, por exemplo, como vocês têm na sua telinha, a função y igual a menos 3x mais 3, nós vamos perceber na tabela que ela será uma função decrescente. E aí, uma característica forte, novamente, basta você perceber o valor do coeficiente a e você verá que ele é um número negativo. Então, isso implica dizer que a nossa função ela é decrescente. Mas assim, nós podemos perceber também quando distribuir valores ou atribuir valores na tabela. E aí você vai perceber, enquanto os valores de x vai aumentando,
os valores de y, ela está decrescendo, ela está diminuindo, ela está de um número positivo para um número negativo. E aí, quando você atribui esses valores do par ordenado no plano cartesiano, nós vamos ter o seguinte gráfico. E aí, pelas características do gráfico, você vai perceber que ela é decrescente. Observe que cada vez que o valor de x ele vai aumentar, o de y ele vai diminuir nas unidades. Então, isso ele faz com que nós temos aí uma função decrescente. Tudo bem? Então, olha só, gente. Como identificar a função crescente e decrescente sem o cálculo? Como eu falei anteriormente, as funções elas têm algumas características peculiares. Então, nesse caso da função do primeiro grau, basta você observar o valor numérico que nós encontramos ou que está atribuído ao coeficiente a. Se ele for positivo, nós teremos uma função crescente. Se ele for negativo, nós teremos uma função decrescente. Então, para fechar essa definição, basta vocês terem em mente a seguinte nomenclatura matemática. Se o nosso a for maior que zero, a função ela será crescente. Se o nosso a, coeficiente a, for menor que zero, a função será decrescente. Tudo bem? Vamos lá exercitando? Então, olha só. O exercitando de hoje diz o seguinte: o gráfico abaixo apresenta uma função definida no intervalo de -3 e 5. Essa função é crescente em que intervalo? Então, aí, vocês vão perceber, pela situação, que nós temos aí, em dado momento, que a função ela vai crescer, de imediato ela vai decrescer, e em seguida ela vai ficar constante, conforme as definições estudadas anteriormente. E aí nós vamos trabalhar com o intervalo. Ele está pedindo para que você analise o intervalo de -3 e 5. Então, nesse caso, vocês vão perceber que a função ela é crescente no intervalo -3 e 0. Isso no eixo do x, pessoal. Vale ressaltar aqui. Tudo bem? Pessoal, hoje nós trabalhamos com as funções do primeiro grau, e em particular em relação à função crescente e decrescente. Eu peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas que estão elencando sobre as funções, façam as atividades propostas ou as atividades complementares na plataforma Eduque e reveja outros conceitos e outras atividades com o seu professor na sua escola. Bom estudo e até a próxima!